Pronto. Eu quero dizer, Levi, que eu estou muito agradecido a você pela confiança em me fazer esse convite. Quando você me convidou, eu me senti honrado, de verdade, feliz, não é? Em perceber que nós estamos juntos nessa caminhada e cada um contribui, Levi, com aquilo que aprendeu e tem aprendido e sabe fazer, não é? E eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de trabalhar com saúde mental. Na verdade, desde os meus 15 anos no Ministério e agora esses 11 anos como psicólogo, atendendo hoje 90% ou mais online, para você ter uma ideia. Então é uma tarefa árdua, uma tarefa dura, mas de muito aprendizado. Eu me senti honrado e feliz quando você me convidou para falar especialmente para os líderes aí do São Sebastião. Eu quero dizer que eu estou aproveitando que estou falando aos líderes aí e está aberta também a minha live aqui no Psi Elias Pereira, e depois dessa minha fala vai ficar gravada no meu Instagram, Psi Elias Pereira, caso alguém queira ver ou rever ou coisa parecida. Tudo começou, Levi, na verdade, tudo começou entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, quando dezenas de pessoas com sintomas fortíssimos de pneumonia começaram a ser internadas na pequenina e desconhecida cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. E quando esse alvoroço começou a acontecer na cidade, o país todo afluiu para lá para ver o que estava acontecendo, e simultaneamente em vários lugares do mundo, outras pessoas com sintomas parecidos com gripe, mas muitíssimo forte, começaram a surgir casos no mundo todo, especialmente na Europa a início. E nós aqui no Brasil começamos a olhar para os repórteres internacionais, especialmente na Europa, falando de mortes na China, em Wuhan, e de mortes em outras cidades e países. E depois vocês se lembram que na Itália começou a ficar muito crítico, depois a Espanha também, e aí começaram a surgir casos nos Estados Unidos, e não demorou muito, logo após o Carnaval, aqui no Brasil, repórteres aqui do Brasil, em vários estados, começaram a noticiar para a gente. Pessoas portadoras agora do vírus que hoje sabemos, Covid-19, tinham os sintomas básicos e eram internadas, depois iam para a UTI, eram entubadas e morriam. Essa é uma sequência muito macabra, não é? Então você contrai o vírus, começa a passar mal, é internado, vai para a UTI, é entubado e morre. E a gente lutando desesperadamente para não entrar no primeiro passo, que é contrair o vírus. E se contrair, a grande luta, a grande batalha é se manter vivo. Se manter vivo. E um ano depois, um ano e pouco depois, 1 ano e 2, 3 meses, o vírus não está mais em Wuhan, em Hubei, na China, não está mais na Itália, não está mais na América, não está mais na nossa região, não está mais na nossa cidade, não está mais na nossa calçada. Para muita gente, o vírus já está dentro de casa. E eu e você e os líderes, por certo, conhecemos pessoas que já tiveram familiares, pai, mãe, irmão, cunhado. Eu tenho um cunhado que está com o coronavírus, né? E a grande luta tem sido se manter livre do vírus. Nós, da saúde mental, amigos aí do
São Sebastião, líderes da igreja, quando começou acho que foi em março que a Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia, nós da saúde mental já sabíamos o que nos aguardaria. Nós já sabíamos que nossos consultórios seriam abarrotados de gente com sintoma de depressão agravado, com sintoma de ansiedade agravado, com sintomas de crise de pânico agravados, e sabíamos que iríamos ter que lidar com famílias funcionando na base do conflito, na base do tranco. E não deu outra. Por quê? Porque o vírus e os seus sintomas, eles vieram acompanhados de desemprego, vieram acompanhados de corte no salário. Então, quem não perdeu o emprego está agradecendo, porque o patrão tirou 25% do seu salário. Mas ele está agradecendo porque continua empregado. Outros tiveram perda do seu plano de saúde. O seu plano de saúde foi cortado. Outros tiveram uma mudança no plano de saúde. Gente que tinha um plano de saúde muito forte, muito bom, nacional, cobertura nacional, internacional, agora tem um plano de saúde local. E familiares no grupo de risco. Gente com pai, mãe, avô, avó, com 70, 80, 85 anos. E hoje, Levi e queridos aí da igreja do São Sebastião, nós já não falamos mais em grupo de risco. Depois que esse garoto, que cantava acho que no Vocal Livre, de 22 anos morreu, quem fala em grupo de risco? No Brasil já tem criança internada com Covid-19. Então, quem é do grupo de risco? Ser humano que está vivo. Esse é do grupo de risco. Agora, uma coisa nos chamou a atenção. É que nós esperávamos pessoas com depressão e ansiedade, agravados, como já disse, e as pessoas começaram a surgir com um outro sintoma que pode se enquadrar em várias psicopatologias. E esses sintomas podem ser descritos como irritabilidade, ira, agressão, violência e pancadaria. Onde? Nos botecos? Não. Em casa. Ira, violência, agressão e pancadaria. Nas casas. E o país que era o país número 1 no uso do Rivotril, que é o clonazepam, ele passa a assumir a liderança plena e absoluta no uso desse psicotrópico, que é uma tentativa nossa de segurar esse nosso medo, desespero, frustração, ira, culpa que veio junto com a Covid-19. Hoje nas famílias, e nas famílias de líderes religiosos não é diferente, todo mundo convivendo junto e todo mundo está disputando o celular, o tablet e o computador à tapa. Porque o Levi Morgan tem que dar aula de casa. Eu não sei se a sua esposa é professora, mas vamos supor que seja. Ela também precisa dar aula de casa, então ela precisa de um computador também. Mas aí tem um filho ou uma filha que precisa assistir a aula. Ele precisa de um computador, não tem? Então ele usa o celular. Mas tem uma filha que
está fazendo a faculdade, que também tem que fazer os seus trabalhos, enfim. Então começou-se a disputar aparelhos eletrônicos em casa, não é? E os maridos, no caso dos líderes religiosos, começaram a ser cobrados para serem os sacerdotes da família. Sacerdote da família? Falando o que você fala, agindo como você age, sendo agressivo, sendo violento com os filhos. Líderes cobrados por suas esposas e filhos, porque não estão exercendo o sacerdócio. E da mãe, da mulher, a cobrança para que ela mantenha a estabilidade emocional do lar, da casa. Então, se estabeleceu, na verdade, nos lares, uma espécie de Big Brother, com muito realismo, com muita discussão, com muita acusação, com muita briga, com muita violência. E eu tenho visto muito casamento acabar durante esse período de isolamento. E o que me deixa mais triste e frustrado nessa ocasião é que líderes eclesiásticos, líderes de igreja, de todas as igrejas, padres, ministros na Igreja Católica, pastores evangélicos, presbíteros, anciãos de igreja, líderes de departamento, líderes religiosos relutam, meu querido amigo Levi, relutam e têm muita dificuldade para procurar ajuda quando estão sofrendo com distúrbios emocionais, quando são alcançados por uma depressão, por uma ansiedade, por um pânico, por uma fobia. Eu atendi um líder religioso assalariado essa semana e ele participou do sepultamento de um familiar com Covid no domingo. E ele não conseguiu trabalhar segunda, terça e quarta. E eu precisei atendê-lo fora do expediente dele e meu, para conversarmos um pouco sobre esse momento de medo que ele está passando. Eu quero dizer aos líderes que está todo mundo amedrontado. Está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo de contrair o vírus. Está todo mundo com medo. Se contrair, a gente quer se tratar em casa. Ninguém quer ser internado. E quando é internado, a gente fica torcendo e rezando para não ir para a UTI. E quando vai para a UTI, o desespero é para não ser entubado. E enquanto eu estou falando aqui, eu estou lembrando do... E eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, porque somos. Pastor Aurelino, né? Se recuperou, mas hoje eu li a nota que ele publicou nas mídias, e eu só estou mencionando porque ele publicou nas mídias sociais. Ele está pedindo a unção dela. Quando se pede a unção, é quando você e a equipe médica entende que a pessoa está nas mãos de Deus agora. E é Ele quem vai decidir o que será dessa pessoa. Você que é ancião da igreja, você que é diretor de departamento, diretora de departamento, secretário, secretária de departamento, eu quero que você saiba que você não está imune nem do Covid-19 e nem dos distúrbios emocionais que advêm do pânico e do medo que o Covid-19 trouxe.
Então estamos todos assim. Eu li o depoimento da filha do presidente do Banco Santander, em Portugal. E ela diz, eu vi o meu pai morrendo em busca de algo que é grátis, mas que ele não conseguia tomar posse, em busca de ar. A gente sabe que o entubamento é para injetar o oxigênio, né, o ar. E ela diz, eu vi o meu pai morrendo porque ele não conseguia aproveitar aquilo que é de graça na natureza, o ar. A filha do presidente do Santander em Portugal. E ela diz assim, e todo o dinheiro do papai ficou em casa. Então, eu quero dizer 5 coisas que nós podemos fazer para amenizar essa situação de medo, pânico, estresse, burnout. Nós temos muitos pastores que estão com burnout. Burnout, para quem não sabe, é a escala posterior do estresse. No burnout você fica acamado, já não sai mais, não produz mais. O corpo entra em colapso. E já estamos vivendo esse período. Então quero dizer 5 coisas apenas. Primeiro, tentar estabelecer uma rotina. Então é muito bom, Levi, pessoal do São Sebastião e aqui do Psi Elias Pereira, se você tiver uma rotina todo dia, isso te ajuda a se livrar do pânico, do medo, do desespero e da ansiedade em alguma medida, em algum grau. Mesmo que você não trabalhe assalariado, mesmo que você seja uma dona de casa, mesmo que você seja um jovem, tente estabelecer uma rotina. Determine o que você fará ao longo do dia. Então, fuja da ociosidade. Tenha um momento de autorreflexão e de autoconhecimento. Autorreflexão e autoconhecimento. No nosso caso, pode ser o que vocês chamam, nós chamamos de momento devocional, não é? Nós temos aprendido isso há uns 20 anos, de 20 anos para cá, na primeira hora do dia. Nós começamos falando de madrugada, depois nós fomos entender que não precisa ser de madrugada, não é? É a primeira hora do dia. Começar o dia com reflexão, com autoconhecimento. Ouça palestras de pessoas que enriqueçam você. Ouça podcasts sobre autoconhecimento, sobre vida mental, sobre equilíbrio emocional. E faça pausas ao assistir os noticiários que possam causar angústia e desconforto. Tire um pouco o noticiário. Faça jejum de jornais. Experimente passar uma semana ou 2 sem ver noticiários. Porque eles alimentam o nosso medo, o nosso desespero. 4. Tente praticar alguma atividade laboral, de relaxamento, de exercício físico ou de lazer. Então, não fique ocioso. Pratique alguma atividade, ainda que em casa. É possível adaptar. Eu tenho um filho de 19 anos. Ele paga acho que R$19 no aplicativo. E ele malha em casa todo dia. E fica exausto, suado. E eu quero dizer que eu não comprei um aparelho para ele. Então há técnicas para isso. Há pessoas especializadas nisso. Procure na internet que você encontra. Mas faça o seu exercício. E finalmente,
Procure sempre fortalecer os vínculos, mesmo que à distância. Vínculo com pessoas que possam possibilitar o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Então, mantenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos equilibrados, bons relacionamentos com pessoas que poderão ajudá-lo a se manter saudável durante esse período de isolamento social, esse momento de pandemia. Todos nós estamos juntos, no mesmo barco. Crentes e ateus, pretos e brancos, ricos e pobres. Estamos lidando com a mesma questão. E todos nós trazemos ansiedade, melancolia, medo, desespero e pânico. Só muda o grau, só muda o nível. Mas todos nós estamos lidando com isso. Todos nós, todo ser humano. Só muda o grau. Mas de algum modo todos nós estamos lidando com esses sintomas. É isso, meu caro. Levi, se tiver alguém aí que queira fazer alguma pergunta ligado ao que eu falei, ou alguma outra questão de saúde mental, ligada ao Covid, que eu possa responder, eu estou à disposição. Pessoal, está aberto aí a perguntas. Alguém quer fazer a pergunta? Eu deixei tempo para umas 3 perguntas. Nós temos 10 minutos ainda. Marcelo levantou a mão. Bem, boa tarde. Elias Pereira, em primeiro lugar, me desculpe não estar tão elegante quanto o senhor. Eu estou na casa de bermuda, camiseta. É isso aí. Se eu ficar elegante desse jeito, os cachorros vão pular em mim e vão ficar todos cheios de pelo. Tem eu aqui do meu lado, inclusive. Tranquilo. Me desculpe por isso. Tranquilo. Pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte: você comentou agora há pouco que todos passam por momentos de medo, de aflição em função dessas questões. Sobre isso eu lhe faço uma pergunta um tanto quanto espiritual, talvez. Você vai conseguir entender. Eu leio a Bíblia diariamente, tenho um relacionamento íntimo com Deus e acredito na bondade e no seu amor e de que todas as coisas que acontecem conosco são para o nosso bem, ainda que passemos por sofrimento, dor e eu vejo que um cristão, minha opinião, não deveria sentir medo da morte. Que a morte é algo passageira. Jesus vai voltar e nós cremos nisso e vai ressuscitar todos. Sim. Então, com a sua colocação de que todos têm um certo medo, uma apreensão, Aham. uma depressão por causa disso, a minha pergunta seria um pouco de falta do conhecimento do poder ou de crença no que Deus pode fazer por nós, mesmo que a gente passe pela morte agora, mas depois nos ressuscitar para a vida eterna? Eu entendi sua pergunta, muito obrigado. Eu penso que o sentimento de medo, de melancolia, de tristeza, de ansiedade, não representa falta de fé e nem falta de crença no poder de Deus. Todos nós, como humanos, não queremos dor, nós não queremos sofrimento, nós não queremos enterrar pessoas que amamos. Eu creio em Deus, creio no poder de Deus, creio no amor dele, mas eu não quero enterrar minha esposa, não quero sepultar minha esposa. Tenho um filho de 19 anos, eu me preocupo com ele, creio no poder de Deus, creio na graça de Deus, mas me preocupo com a saúde dele. E se eu vir a adoecer, e quem já adoeceu relata, o grau de sofrimento é muito grande. O buscar oxigênio e não conseguir encontrar, tentar respirar e não conseguir, é desesperador. E eu, como humano, não quero passar por isso. É mais ou menos como Jesus no Getsemane. Eu sei que é grotesca a relação,
Jesus no Getsemane estava planejado desde a eternidade que ele deveria passar pela cruz. Mas no Getsemane ele disse assim: Pai, será que no teu poder o Senhor não pensou numa outra maneira da gente salvar o homem sem que eu tenha que ir para a cruz? E aí Ellen White diz que veio um anjo com uma resposta, e a resposta foi não. Não há outra maneira. Vai ser com cruz e tudo. E é por isso que ele chorou gotas de sangue. Era falta de fé e confiança no Pai? Não. É porque ele não queria sofrer. Ele não queria dor. Eu também não quero sofrer. Eu não quero dor. Você não quer sofrer. Você não quer dor. O pastor da tua igreja não quer sofrer. Não quer dor. Seres humanos não querem dor. Não querem sofrimento. Embora saibam que muitas vezes aquilo será para o seu bem, não é gostoso passar por isso. Ok? Obrigado por fazer uma réplica. Imagine, você tem a liberdade total aí. Ok. Seu comentário foi interessante. Você citou a questão da morte de cruz, da oração de Jesus, passa de mim esse cálice. Eu acho fantástico. Ellen White nos recomenda lermos isso diariamente, os últimos momentos da vida de Jesus, para a gente aprender com ele. E eu vejo ali algo muito mais do que simplesmente o sofrimento da morte em si, mas sim a angústia da separação de Deus. Isso era a maior dor para Cristo que eu vejo. E talvez esse seja o nosso medo. Será que a minha vida está em harmonia com Deus ao ponto de Ele realmente me salvar? Se eu passar por uma Covid-19, não sentir o ar, claro, eu sei que a dor é tremenda, imensa. Eu perdi minha irmã com 36 anos de idade, com câncer. Foi uma dor profunda que eu senti, porque eu era o único adventista da família, e a minha mãe dizia assim: queria eu ter morrido e não ela, ou pior. Ela falou uma frase assim quando a minha irmã estava acamada, sem condição nenhuma de se locomover, sentir muita dor. E a minha mãe disse que ela queria ver a minha irmã viva o resto da vida daquele jeito. Eu não queria isso para minha irmã. Amor de mãe e de pai funciona de maneira diferente, né? Exato. Mas enfim, será que essa dor, esse medo que nós sentimos não é pela angústia de até que ponto eu estou salvo de fato e não simplesmente o medo da morte? Porque eu tenho uma convicção muito forte no texto bíblico de 1 João, onde o perfeito amor lança fora o medo. Ok. É possível que seja. É possível que nessa parte você tenha razão. Muito bem. Há alguma outra questão, alguma outra pergunta que eu possa responder? Mais alguém? Eu tenho a seguinte indagação. Sim. Você falou sobre praticar esportes, fazer a meditação, né? Tentar levar a vida normal mesmo em casa, né? Isso. Eu tenho tentado fazer isso, por exemplo. Jogava basquete, agora a quadra aqui está fechada, então tem que fazer em casa. Fiz lá até uma assinatura de um aplicativo, aí o cara lá faz... Ah, você fez também? O meu garoto fez. Muito mal, mas imito, né? Mas eu fico às vezes com aquela saudade, com aquela falta dos amigos, né, jogando basquete. Diferente. Eu sozinho aqui em casa, com os amigos lá jogando basquete. Parece que extravasa mais. Eu pergunto, o que a psicologia fala em relação a o ser humano ser um ser social e sentir essa falta do contato, da conversa, a conversa pelo Zoom, do abraço, vamos dizer assim, do social, né? Tem como suprimir isso? Não tem? Na verdade, Levi, o que você está falando é parte do sofrimento, né? A palavra sofrimento é muito ampla, mas parte do sofrimento que as pessoas estão passando
podem até não estar ligados ao medo de contrair a doença, porque a pessoa está se cuidando, ela usa máscara direitinho, álcool gel, está em casa, está em isolamento, está trabalhando de casa, então ela sabe que está relativamente protegida, mas parte do sofrimento é a falta dessa vida gregária que você mencionou. No seu caso, é a falta do basquete, a falta de estar dando aula numa sala de aula, se relacionando com os alunos, ali conversando com eles, indo para a sala de professores, no seu caso, né? Apertando a mão, recebendo um abraço do outro. E você que pratica esporte sabe que no esporte tem muita coisa do abraço, né? Você fez um gol, todo mundo se abraça. Você fez uma cesta, dá um abraço. Você dá uma cortada no vôlei, você abraça. Quer dizer, as amigas que saíam juntas, os amigos que saíam juntos, que iam fazer lanche um na casa do outro, reuniam em 4, 5, 6, 7, 8, 10, como o meu filho fazia, e agora de repente aqui sozinho. Eu atendo muito adolescente, né? E uma das coisas que mais reclamam é: eu fico aqui em casa e não tem nada para fazer, né? E eu quero estar com os meus amigos. Eu conheço e atendo adolescentes do IASP que estão no internato porque querem ficar com os amigos, porque poderiam fazer as aulas de casa da cidade em que estão. Mas o pai, não é, podendo pagar, e que bom se o pai puder, paga para o filho vir para o internato, porque o filho queria ficar no quarto com mais 3 amigos. Então nós somos seres gregários, não é? Eu lembro de uma frase do professor Emilson: o homem foi feito para andar aos pares, o homem e a mulher, 2 a 2, depois o filho ou filha, e depois amigos. Então a falta da sociabilidade é um dos motivos de nosso sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Isso isso prejudica de tal maneira que eu conheço pessoas também que eles estão se reunindo para bater papo pelo Zoom. É claro. Por que fazem isso? Porque não podem mais se reunir no churrasco ou para comer pizza na casa de alguém no sábado à noite, como se fazia muito aqui no Parque Hortolândia, por exemplo, né? No domingo de manhã, todo reunia aí 8, 10, 12, 15, 20, 30 pessoas, iam na casa de um, de outro. É uma das características da comunidade adventista aqui, nessa região que circunda o IASP, né? E essa característica, o famoso junta-panela, né? Não tem mais junta-panela, entende? Então, foi muito bem lembrado, muito bem colocado. Nós somos seres gregários, né? Nós não suportamos a solidão por muito tempo. É por isso que muita gente fura o bloqueio e sai de casa, né? Mesmo correndo riscos. É isso, meu caro. Mais alguma pergunta, dúvida? Muito bem. Me permita complementar? Sim. Deus nos fez assim, não é? Ele não nos fez para vivermos como uma ilha. Exatamente. Deus, próprio Deus, são 3 pessoas, então há uma necessidade de relacionamento com outros. Não dá para viver sozinho e isolado. É isso mesmo. Maravilha. Marcelo, empresta seu cachorro aí para eu abraçar. Ai, ai. Pela internet não dá, né? Pois é. Pastor e psicólogo Elias Pereira, nosso amigo, muito obrigado aí pelas orientações, pelo seu tempo, e fica à vontade, um grande abraço aí para você. Sei que você tem outros compromissos, mas muito obrigado em nome do grupo aqui, ajudou bastante. Querido, Tchau aí querido amigo Levi, eu agradeço muitíssimo o seu convite, agradeço a aqueles que estão aí conosco, participando, ouvindo,
os que fizeram perguntas, e eu quero dizer que eu estou sempre à disposição. Estou sempre à disposição de você, Levi, da liderança do São Sebastião, das famílias. Estou à disposição para interações como essa e outras que eventualmente se fizerem necessárias. Tá certo? Muito obrigado. Vamos marcar Um abraço. Com a igreja depois. Isso. Um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, voltando então ao texto, né? É isso aí, pessoal. A gente tinha a Carol. A Carol deixa eu tá escondidinha aí. tirar tá por aí, Carol. Quer falar o volume aqui. sua ideia sobre o tema? Pronto. Acabamos de sair de uma live ao vivo com um grupo de líderes de uma igreja aqui em Hortolândia. Eles estão reunidos e pediram para que eu falasse um pouco sobre a saúde mental nesses tempos de pandemia, não é? Nesses tempos de Covid-19. E conversei com eles, dei a minha palestra minha fala por 20 minutos, 21 minutos, e os outros 10 minutos eu usei para responder 2 perguntas que eles haviam feito. Eu aproveitei para entrar ao vivo e eu vi que temos aqui um bom grupo de pessoas que estão conosco. Nós iremos encerrando por aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa meia hora. Vocês viram, eu estava mais focado na outra tela, porque eu estava com um grupo de pessoas ao vivo, que foi o grupo que me fez o convite. E resolvi deixar ligado aqui também, para ficar registrado no meu Instagram. No meu Instagram, Psi Elias Pereira. Forte abraço para você, o autor literata. Um abraço para Liona alguma coisa. Aurelino, meu amigo. Tudo bem, Aurelino? Um abraço para você. O Levi Morgan, que estava lá com o grupo dele, acabou entrando aqui no Psi Elias Pereira também. Eu tinha visto o Jonas um pouco mais cedo, tinha visto o Jonas aqui. Enfim, então ficamos por aqui. E lembrando que voltaremos amanhã às 19 horas com a nossa live semanal, amanhã às 19 horas. Vamos falar sobre o Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo é uma lenda grega usada por Sigmund Freud para ajudar o ser humano a se compreender, a se entender melhor. Então vamos conversar um pouquinho amanhã sobre Complexo de Édipo. Amanhã, domingo, dia 11, às 19 horas. Forte abraço para você e a gente se fala.